Olá! Estamos iniciando mais um dicionário de saúde e hoje nós vamos falar do fármaco captopril. Qual que é a sua indicação, a sua história, né? Ele tem uma história, qual a sua história, indicação, contraindicação, efeitos adversos, os cuidados que nós devemos ter antes de utilizar ou quando estamos utilizando, que é muito importante você saber se vai ocasionar algo no seu organismo. Não é porque você precisa tomar aquele fármaco, não significa que ele não vai ter alguma reação no seu organismo. Então precisamos saber disso e também das interações medicamentosas. Então vamos lá! Sou Maria Aparecida, farmacêutica. Bom, o captopril, olha, é muito interessante a história do captopril, porque um cientista chamado Sérgio Henrique Ferreira, brasileiro, médico, farmacologista, ele isolou o veneno da cobra jararaca e com isso ele conseguiu nada mais que o quê? Que descobriu o fator potencializador da bradicinina. Com isso, através desse isolamento, desse fator que é muito conhecido como FPB, ele conseguiu saber qual que era o mecanismo que fazia com que baixasse a pressão arterial. E aí ele descobriu qual substância natural do organismo que faz elevar a pressão quando não está trabalhando corretamente, a angiotensinogênio. E aí, com isso, conseguiu sintetizar em laboratório o medicamento, o fármaco conhecido como captopril. Lógico, né? Toda a história tem bastante texto ainda, foi só um resumão, tá? Então foi assim que a nossa amiga Jararaca nos proporcionou essa grande pesquisa e, lógico, sem dúvida, com esse cara que, olha, foi mais ou menos nas décadas de 60. E ele morreu recente, em 2016. E ó, palmas para ele. Né? Temos que ter muito cientista no mercado. Mas qual que é a indicação do captopril? O captopril ele é indicado para pressão arterial, insuficiência cardíaca congestiva, infarto do miocárdio e também para as nefropatias diabéticas, tá? Pacientes diabéticos mellitus, tipo 2, então tá indicado o captopril. Agora, qual que é esses mecanismos que ele vai agir? Ele vai agir no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o que foi descoberto dos mediadores lá do princípio ativo do veneno da jararaca. Então, através disso, ele inibe esse sistema e com isso faz com que diminui a pressão arterial. Legal, né? Bom, como que você vai tomar essa medicação? Geralmente, o captopril ele vai ser prescrito via oral e o médico vai pedir para você tomar ou uma ou duas vezes ao dia, né? 25 miligramas sempre é uma dose que dá o início e o início dele terapêutico vai estar em torno de 60 a 90 minutos. Agora, detalhe especial que você não pode esquecer, que não é que você vai começar a tomar o captopril hoje, que amanhã você já vai estar com os seus níveis de pressão arterial equilibrados, não, tá? Então, você começa a tomar o medicamento, geralmente, a maioria das pessoas, as pesquisas mostram que é depois de 1-2 semanas, tomando certinho nos horários corretos, que você vai conseguir fazer o equilíbrio da pressão arterial, tá? E aí, o que acontece? Como que eu vou tomar ele? Se você começou a tomar ele às 7 da manhã ou às 19 horas, você tem que manter o horário. Não adianta você falar assim, hoje eu vou tomar 7, amanhã 8, amanhã 9. Não. Imagina uma caixa d'água enchendo e você vai usando ela o dia inteiro e não enche mais. Amanhã ela vai estar vazia, quase naquele mesmo horário. Então, para não ficar sem o medicamento e você não ter depois, digamos assim, um costume desse medicamento no seu organismo e não ter o efeito, o que acontece? Você tem que tomar sempre no mesmo horário. Imagina que você sempre tem que encher a caixa d'água naquele mesmo horário, ou seja, sempre tomar o seu medicamento no mesmo horário para você ter o equilíbrio da sua pressão arterial. Beleza?
Bom, ficou a dica. Agora, quando que você não deve usar esse medicamento, que ele é contraindicado? Lógico que existe sempre o risco-benefício, mas olha, se deu alergia, você tem que parar de usar esse medicamento. Reação alérgica tem que parar. E outro detalhe, para mulheres, suspeitou de gravidez, tem que parar o remédio e procurar o médico. Porque ele pode ocasionar uma malformação fetal ou até mesmo um aborto espontâneo, né? Vir a morte do feto. Então, não é indicado na gravidez e tem que procurar o médico e verificar certinho se há necessidade ou não do risco e benefício. Bom, e essa é a contraindicação. Agora, e os cuidados? Os cuidados, quando começa a administrar, começa a tomar o captopril, você tem que ver se não vai causar um angiodema, que é inchaço do pescoço, a parte estomacal, de intestino. Então, tem que verificar se você não vai ter isso daí. Também as reações alérgicas, novamente, eu volto a frisar, é um cuidado que você tem que ter. Não significa que ao primeiro mês não te deu uma reação alérgica, mas pode depois. Outro detalhe importantíssimo do captopril que você não pode esquecer: se você estiver fazendo uso 1 mês, 2 meses e começar a tossir muito, mas desde que a tosse não seja produtiva, mas persistente, você vai ter que comunicar ao médico, que provavelmente pode ser que seja ele que está te ocasionando essa tosse. Então não é viável você fazer uma automedicação com xarope, que é muito comum você observar isso no dia a dia do balcão. As pessoas querer tomar um xarope e esquecer que há 1 mês, 2 meses ela iniciou o tratamento com captopril. Então fica ligadinho na tosse, certo? Se der a tosse não produtiva e persistir, você tem que comunicar ao médico prescritor, que seja o cardiologista, qual que você está fazendo o acompanhamento que te ocasionou esse efeito adverso que você observou, que você começou a tossir após tomar o captopril. Volto a frisar de novo numa outra interação, num outro cuidado. Se suspeitar que está grávida, não pode. E também a amamentação, cuidado na amamentação. Ele passa pro leite e aí vai passar para a criança. Mas por que eu tenho que ter cuidado? Você tem que ter cuidado, o pediatra tem que saber, tem que analisar. Geralmente não é indicado porque pode ocasionar no seu bebezinho uma hipotensão, ou seja, abaixar demais a pressão arterial da criança. E pode, com esse baixamento da pressão arterial, ocasionar algumas sequelas, que eu ainda vou gravar um vídeo falando disso aí, certo? Então tem que ter cuidado. Outro cuidado também é você começar a tomar o captopril, só que assim, realmente você tem uma pressão arterial elevada acima dos valores que o médico detectou, só que para você abaixou demais, tá te causando a hipotensão. Então fica a dica, faz um mapinha, quando você estiver tomando ele 2, 3 semanas, começa a aferir sua pressão, faz um mapa, todo dia no horário você afere para ver se ele está equilibrando a sua pressão arterial ou se ele está te causando a hipotensão, o baixamento demais da pressão, porque é para ele fazer o equilíbrio da pressão arterial e não a hipotensão, não causar uma pressão muito baixa, que também não vai ser legal para o organismo. Tá certo? Então isso não é um efeito terapêutico esperado, mas pode ocasionar. Cada organismo reage de uma maneira. Esses são os cuidados. Agora, e as interações medicamentosas que também não devo esquecer? Bom, a primeira interação medicamentosa que você tem que ter em mente, ele com ele mesmo, ou seja, não dobrar a dosagem. Isso eu falo em todas as vezes que eu falo em medicamento, por onde eu passo fazendo palestra, eu deixo claro. Não se deve dobrar a dosagem sem a orientação médica, não vai resolver. E se você esqueceu de tomar uma dosagem, não vai resolver também você tomar uma outra perto, porque você pode causar uma hipotensão em você. E também pode sim ter outras complicações a nível do sistema cardiovascular. Então não é legal, não pode fazer isso. Também outro detalhe, ele é um inibidor da enzima conversora de angiotensinogênio, que nós chamamos de ECA, abreviação. Então, se você vê que tem outro medicamento que você já está tomando com esse inibidor, o médico vai ter que fazer o ajuste da dosagem. Então, misturar dois medicamentos que agem no mesmo sistema, entendeu? Nós chamamos medicamentos de ECA, não pode. Assim, poder não é que não pode, poder pode, mas o médico tem que fazer o ajuste, né? Isso aí é com o médico. Mas procura orientação farmacêutica se você tiver com dúvida, e aí o farmacêutico com certeza vai te esclarecer
e vai falar para você, se for o caso, de você procurar o médico, tá bom? Outra interação medicamentosa é com diuréticos. É muito comum, é uma prática comum na medicina associar os inibidores de ECA, no caso o captopril, com um diurético, uma hidroclorotiazida, uma furosemida, assim vai, mas só que esse ajuste tem que ser feito pelo médico. O que você observa no balcão, no decorrer da sua profissão, que é errado que o paciente faz? Ele acha que ele está inchado e vai lá e fala assim, não, eu vou tomar um diurético porque fulano toma, meu vizinho, minha prima, meu primo, e vai lá e toma um diurético. Só que para ele não vai fazer o efeito, vai o quê? Vai fazer um efeito contrário, vai dar uma reação adversa desses dois medicamentos. Então, quando for para tomar um diurético, ele tem que ser prescrito pelo médico, essa associação, e com certeza o médico vai avaliar o seu quadro clínico. Cada pessoa ela tem um histórico da sua patologia. A hipertensão arterial é uma patologia. Então, ele tem um histórico, se você tem obesidade ou não, se o seu índice de massa corpórea está dentro dos 24,99, ou se você está acima do peso, ou se você já passou do peso, que é de 30, aí se o seu índice de massa corpórea, o IMC, tiver de 30 para cima, o que vai acontecer? Você vai estar com obesidade. Então, cada caso é um caso. Digamos que a pessoa que toma uma hidroclorotiazida, um diurético junto com o captopril não está com sobrepeso e às vezes você tá. Então não se deve fazer a automedicação, tomar um medicamento por conta própria. E no caso de medicamentos que é para baixar a pressão arterial, tem que ter cuidado, não vale a pena fazer essa interação, tá certo? E outro detalhe também é o armazenamento. Então sabemos que o captopril, para quem precisa usar, é um uso contínuo, continuado. Vai ter que tomar todo dia, até que o médico venha retirar. O que eu aconselho você a fazer? Esse armazenamento, arruma um potinho, algo assim, uma caixinha, pode ser uma caixinha pequenininha de isopor, coloca em cima de um local fresco, que não seja ao alcance de criança, porque o medicamento mal armazenado, esses medicamentos ainda para hipertensão, no calor excessivo ou numa temperatura baixa, também é errado colocar na geladeira, tá? Também não. Então, é errado assim, se você não souber armazenar corretamente, você não vai ter o efeito que você está esperando terapêutico. Certo? Então, olha, amor próprio sempre. Tem que armazenar correto, tem que verificar, tem que lembrar desses cuidados, tá? Associar com diurético somente se for prescrito pelo médico. Cuidado com alguns chás também, tem chás caseiro que pode fazer essa interação, causar mais abaixar um pouco mais a pressão, ocasionando uma hipotensão. Então, cuidado. Cuidado é sempre a palavra que a gente sempre tem que ter, porque a nossa vida, ela vale muito mais do que uma prescrição médica, do que um medicamento que você coloca ali na boca e muitas vezes não tem mais como você evitar o efeito adverso. Então, faça amor na sua vida, tratando-se corretamente. Isso é fazer amor próprio, sempre, sempre. E um dos meios que você tem como amor próprio é se cuidando e sabendo o que você toma, inclusive fazendo o horário correto, porque talvez você consiga normalizar e quem sabe logo você até retire essa droga, o médico que deve retirar esse fármaco, tá? Não é você. Essas retiradas tem que ser. Mas lembre que se você faz um tratamento correto, com certeza o sucesso vai ser, vai vir, sem erro, tá ok? Beijos, até a próxima.